Muito bom dia aos alunos do segundo ano. Espero encontrar todos eles muito bem. Hoje iremos trabalhar um pouco matemática. Vamos continuar revendo nossas atividades. Hoje nós vamos falar sobre cilindro. Cilindro é um sólido formado pela união dos segmentos de mesma medida e paralelos a um segmento de reta, com extremidade nos pontos de um círculo contido em determinado plano. Então, vamos pegar nossa apostila lá de matemática para falarmos sobre cilindro. Página 25, entendeu? E aí, como calcular área de cilindro, como calcular volume de cilindro, entendeu? Como encontrar o raio de um cilindro. Pessoal, o raio, quando eu falo em raio, eu tenho que lembrar que o raio de um círculo, vamos começar sobre o raio. O raio de um círculo é sempre igual a metade do comprimento de seu diâmetro. Se deste ponto a este ponto eu tenho 4 de diâmetro, o raio é metade, é 2. Bem simples para compreender aí o que é raio. Para eu calcular a área de uma base, de um círculo, eu aprendi que a fórmula era a área da base de uma circunferência, nada mais é que π vezes raio ao quadrado. Então, esses dados que eu tenho, eles são muito importantes para me compreender a altura de um cilindro, entendeu? Para encontrar a base de um cilindro. É bem importante. Primeiro, nós vamos ver aqui a fórmula da área lateral de um cilindro. A área lateral de um cilindro circular reto corresponde a de um retângulo. Então, é a mesma coisa que eu pegar o cilindro, eu planificar ele. Ou seja, eu abrir ele. Então, a área circular de um cilindro corresponde a um retângulo. No retângulo, a gente calcula base vezes altura. E de um cilindro, eu vou calcular 2, a área lateral, eu vou ter 2 vezes π vezes raio vezes altura. Assim, eu encontro a área lateral de um cilindro. 2 vezes π vezes raio vezes altura. Para encontrar a base de um cilindro, nós já falamos, mais é do que uma pence. E a base da circunferência é quadrado. Para encontrar a base de um cilindro, π vezes raio ao quadrado. Então, essas formas a gente tem que compreender elas, muitas vezes, para não apresentar grandes dificuldades. Opa! Vamos lá. Aí nós também temos para encontrar a área total de um cilindro. A área total de um cilindro, para não ter o cálculo dela, eu tenho que ter a área lateral mais a área da base. Então, eu vou pegar a área lateral, que é 2π vezes raio vezes altura, mais a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. Pessoal, eu tenho uma forma simplificada disso aqui, que é essa daqui. A área total é igual a 2π vezes raio vezes altura mais raio. Então, tenho a área total é 2π vezes raio mais altura mais raio. O volume de um cilindro eu calculo com altura vezes π vezes raio ao quadrado. Então, as formas foram essas daí. Agora, na prática, professor,
Como que eu vou resolver isso na prática? Então, agora nós vamos para a prática. Vamos trabalhar nossos exercícios que nós temos na nossa apostila. O primeiro exercício que nós temos em nossa apostila, ele pede para calcular o volume. Tem uma figura apresentada aqui, um cilindro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, ele me traz um cilindro. E ele pede para encontrar o volume de um cilindro. Pessoal, nós vimos que para calcular o volume de cilindro, eu calculo V é igual a base vezes a altura. O que é minha base? Minha base é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Como eu vou encontrar o meu raio aqui, professor? Gente, o raio é a metade da minha circunferência. Entendeu? Minha circunferência que mede 5, quer dizer que meu raio vai ser 2,5. Minha altura é 6. Então, vamos lá como é que vai ficar. Entendeu? Atividade número 1. Ali, né? É igual a base vezes a altura. A pessoa está colocando tudo, letra maiúscula, colocar de novo, letra maiúscula, não, mas pi, deixa eu voltar aqui. Minha base é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, vamos pegar os dados para nós fazermos a nossa atividade. Volume é igual a π, não necessariamente como pelo valor de π, só basta eu colocar o símbolo, não vou trabalhar com o valor por enquanto. Raio, lembrando, raio é a metade da minha base. Se a minha aqui vale 5, quer dizer que meu raio é a metade dele. Quem que é metade de 5? Muito bem. 2,5. Então, tem 2,5 elevado ao quadrado vezes a minha altura. Olha, na figura, qual que é a altura que eu tenho aqui? 6 centímetros. Vezes 6. Vou dar um tempo para vocês resolverem. É igual a π vezes raio ao quadrado vezes 6, entendeu? Então, vamos pegar π, colocar o símbolozinho de π,
Raio ao quadrado é 2,5 vezes 2,5, dá 6,25. 6,25 vezes 6. Volume é igual a π. Vou fazer 6 vezes 6,25, dá 37,5. Vou colocar o símbolozinho de π agora. Atividade número 1, ela está resolvida. Entendeu? Vamos agora, então, ver como que vai ficar a nossa atividade número 2. Opa, não posso ir. A atividade número 2, ele fala bem assim, calcule a área lateral, a área total e o volume de um cilindro. Então, aí eu tenho que calcular a área lateral, a área total e o volume de um triângulo. Nós vimos lá na explicação inicial que a área lateral é 2 vezes π vezes r, o raio, vezes a altura. Nós vimos daí. Então, calcule a lateral, a área total e o volume de um cilindro equilátero de raio igual a R. O raio, o valor do raio é R. Se o cilindro é equilátero, quer dizer que sua altura, atenção, a sua altura é o comprimento de uma circunferência. É o diâmetro, é o comprimento de um diâmetro. Se o raio vale R, quer dizer que a altura é 2R. Lembrando que o raio é metade. Então, se a altura é do tamanho de toda a circunferência, quer dizer que se o raio vale R, a altura é 2 vezes esse R. Então, vamos lá resolver a atividade número 2. Vamos pegar os dados primeiros. Atividade 0. Então, vamos pegar dados. Qual que é os dados que ele me deu aqui? Ele me deu o valor, ele me deu o raio, ele disse que era R, o valor do raio, ele disse que era R, é igual a R, e ele me deu também a altura, meus queridos. Por que ele me deu a altura? Quando é que ele me deu a altura ali, professor? Quando ele falou que o triângulo é equilátero. Pessoal, a altura de um cilindro equilátero é igual ao diâmetro da base. Se a metade da base vale R, quer dizer que ela completa vale 2R. Ok? Então, no caso do cilindro equilátero, nós vimos que a altura do cilindro é igual ao diâmetro do circular da base. A altura, então, é igual a 2R. Gente, agora nós vamos substituir nas fórmulas de área, de volume, de área lateral, área total e volume, para ver o que nós encontramos. Vamos começar, vou colocar, inserir aqui uma caixa. Como são 3 cálculos, vou inserir 3 caixinhas. Deixa eu aumentar o tamanho delas aqui. Então, vamos aqui. Então, bora aqui. Primeira forma de área lateral. Área, vou acrescentar aqui um Lzinho aqui embaixo. Área lateral. Área lateral se calcula como 2 vezes π, vamos lá, professor, vezes R,
vezes a altura. É assim que eu calculo a minha área lateral. Entendeu? Área lateral. Ok? Vamos puxar aqui para cima. Então, eu vou substituir aqui. A minha área lateral é igual a 2 vezes π vezes o valor que eu obtive da altura. Qual foi o valor que eu obtive da altura lá? 2R. 2R. Então, minha área lateral, meus queridos, eu tenho, vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Qual que é o valor que ele me deu do raio? Desculpa eu ter colocado aqui. R. O valor do meu raio é R. Só um pouquinho aqui, esqueci de colocar o π aqui. Tá, desculpa. Então, aqui, a minha área lateral ficou 2π vezes raio, que vale R, vezes 2R. R vezes R, vou ter R ao quadrado. 2π vezes 2, eu tenho 4π. 4π vezes R ao quadrado. Encontrei a minha área lateral. Agora, o que eu vou encontrar? Minha área total. Área total, prontinho. A área total nada mais é que 2π, 2 vezes π, né? Da palavra 2 vezes π, vezes R, que é a forma que ele me deu, vezes, entre parênteses, eu vou utilizar altura mais raio. Deixa eu ver aqui. Ok? Então, minha área total é igual. Vou substituir agora o que o problema me deu de dados. 2 vezes π. Lembrando que é 2 vezes π. Vou colocar um sinal de vezes aqui. 2 vezes π vezes o valor de raio é R e o valor vezes altura. O valor da minha altura é 2R mais R. Vou somar 2R mais R, vou ter 3Rs. Momento. Área total é igual. Pessoal, esse é que ele está multiplicando. Nunca posso esquecer isso aqui, que ele está multiplicando. Por isso que eu vou ter aqui, ó, 2π, 2 ponto π vezes R vezes 2R mais R dá 3R. A área total é igual
2 vezes 3, 6, π. Vezes R vezes R, R ao quadrado. Opa. R ao quadrado. Beleza. Agora, volume. Volume. Nós aprendemos que volume é igual a base vezes altura. Então, eu tenho volume. A base, como é que eu calculo base? Π vezes raio ao quadrado. Então, a base é π vezes raio ao quadrado. E minha altura, eu encontrei lá que ela equivale a 2R. Então, meu volume, eu vou ter π, 2 vezes π dá 2π, e R vezes R dá E ao quadrado com R, dá R ao cubo. Pessoal, tá aí, resolvido para vocês. Gostaria que vocês fizessem a resolução. Vou aguardar para vocês resolverem. Entendeu?